Olá, sexto ano, bom dia a todos, tudo bem? Vamos lá, voltar mais uma aulinha nossa, né? Antes, como de praxe, eu gosto sempre de lembrar todos vocês, né, no início da aula, que não esqueçam aí de assinar a nossa lista de presença. O link dela encontra-se aí na descrição desse vídeo, tá bom? Anotem as dúvidas, anotem o que eu vou dizer aqui nessa aula, tá? Coloquem e tomem nota de tudo. Qualquer coisa vocês podem me perguntar, vocês podem esclarecer durante a nossa live ou na parte dos comentários. Vocês já sabem aí, tá? Como fazer, como proceder. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre os abalos sísmicos e vulcanismo, tá? Lembrando que nós estamos falando do que nós chamamos aí de agentes internos da Terra, né? Nós começamos a estudar isso na nossa live passada, os agentes internos. E dentro desses agentes internos, eu falei que sei que a gente chama eles de agentes endógenos, não é isso? Endógenos, que nome bonito, né? Olha só, os agentes endógenos. E aí na nossa aula, dentro desses agentes endógenos, nós falamos do tectonismo, não foi? Tectonismo, aí eu recapitulando a matéria aqui, tectonismo. Aí falamos lá dos limites, né, das placas tectônicas. As placas. Lembra quais são? Olha lá. A placa tectônica pode ter esse limite aqui, quando elas vão de encontro uma a outra, que é chamado de convergente, né? Convergente. Também chamado de destrutivo. Destrutivo. Eu posso ter um outro limite, né? Que é divergente. Que também é chamado de construtivo. Eu tenho um outro movimento, que é aquele movimento no qual as placas ela vai se deslocar uma em direção, deslizar uma do lado da outra, né? Que também é chamado de transformante. Não é isso? Ou conservativo. Bom, já sabemos. Agora vamos falar de outros dois agentes internos que nós temos aqui, que são os abalos sísmicos. E aí os abalos sísmicos, nós estamos falando aí dos famosos terremotos e também dos maremotos. E o vulcanismo, os vulcões. Ok? Então, vamos lá. Vamos entender cada um, então. E eu começo a nossa aulinha com esta bela imagem aí do vulcão Krakatoa. Olha que legal. Observe um pouquinho aí. Só para vocês ficarem animados, vocês ficarem felizes e falar assim, eu quero visitar um vulcão. Que lindo. Ele entrando em erupção. Esse entrou em erupção, aqui é bem tranquilo. Primeiro ele solta essa nuvem, né? Olha isso. Olha o tamanho desse.
barulho das máquinas, né? Did you see that? It was sort of a lateral blast. Yeah. It came from. You'll see. I think the crater will have changed now. Yeah. That was my impression. Olha a nuvem, massa poeira que tá subindo, né? Essa imagem é só para vocês ficarem um pouquinho animados, esse vídeo aí, vocês But did acordarem. anybody see anything land in the water? Poxa, isso No. acontece No, just not. Stop there. Did you get the beginning with the 300? Yeah, you see it changed. There's another explosion. Uou. Mais uma explosão. Where does it go? Yeah, Well, not I really. think I saw there is a part out of the crater. I think Não, eu não vou deixar tudo. this one is coming. I think. Vou tirar esse vídeo aqui, né? Dessa explosão. Depois vocês só pra vocês acordarem um pouco. Legal, né? Vamos lá, então, passando. Então, olha só, pessoal. Opa, deixa eu passar. O que eu quero que vocês entendam? Vou deixar essa tela aqui. Nós vamos escrever algumas coisas aqui. Olha que interessante. Então, abalos sísmicos. Vou fazer um esquema. Abalos sísmicos. Como se a gente estivesse no quadro lá da escola. Os abalos sísmicos, eles podem ser os terremotos, quando acontece então na superfície terrestre. Já vamos falar mais. Superfície terrestre. Ou eles podem ser o que nós chamamos de maremotos. Maremotos. Quando eles acontecem no fundo do oceano. Tranquilo? Então, esses dois fenômenos aqui são conhecidos como abalos sísmicos. São fenômenos naturais, fenômeno natural, que faz com que a Terra trema. Que faz com que a Terra, ou a superfície, né? Que a Terra trema. Os abalos, eles são causados pelo choque de placas, que nós já vimos, e pelo vulcanismo. Os abalos, então, são causados pelo choque de placas ou atividade vulcânica. Já vamos ver como funciona. Olha só. Então nós vimos que tem lá, né, o choque de placas tectônicas. A constante compreensão de uma placa sobre a outra, ela pode acumular aqui uma tensão, pode ficar muito tensionada essas duas pontas aqui.
tá? Lembra que as placas tectônicas são feitas de rochas, né? Então eu posso tensionar, eu posso colocar muita tensão nessas rochas aqui, tá? Que vão compor aqui essa placa, que vão compor a crosta do planeta Terra. De tanto acumular tensão aqui nessas rochas, na crosta terrestre, uma hora essa rocha pode quebrar, ela pode sofrer uma fratura. Aonde ocorre essa fratura é onde vai dar início a um terremoto. Quer ver como? Olha só, vou desenhar. Agora eu vou usar meus dots aqui, ó. Vamos ver, será que vai ter como? Vamos desenhar aqui, ó. Primeiro vou pegar o preto. Vamos ver se vai ter como desenhar aqui. Deixa eu pegar algumas coisas para me ajudar. Olha só. Vou desenhar aqui a superfície terrestre. Mais para cima. Não ficou reto não, né? Mas tá bom. Epa. Aqui tá bom, mais ou menos. Beleza. Olha só. Aqui é a superfície terrestre. Aqui eu vou desenhar, por exemplo, o prédio da Bia. A Bia mora aqui, ó. A janela. Aí vai estar aqui, por exemplo, do lado de fora aqui, ó. Vai estar o Francisco. Francisco grandão. E a Salgadinho. Estão conversando aqui, ó. Cabelinho da Salgadinho. Eles estão conversando. Olha como que vai ter a tensão. Vai gerar aí, né? O acúmulo de tensão vai gerar um terremoto. Então, aqui no interior do planeta estão as placas tectônicas, né? Finge que isso aqui é uma placa tectônica. E a placa tectônica, vamos pegar aqui, ela tem um movimento convergente. Ó, uma está indo para esse lado, o outro está empurrando desse lado aqui. Ó, tá vendo? Está indo cada uma de encontro para o outro. Bem nesse ponto aqui, agora eu vou pegar outra cor. Vermelhinho. Bem nesse ponto aqui, ó, a rocha sofreu uma fratura. Quebrou. Ó, de tanta tensão que ela teve. Neste ponto aqui, onde a rocha sofreu uma fratura, nós falamos que aqui existe um foco. Lá no interior do planeta, no interior da placa tectônica, da crosta, tá? Um foco ou um hipocentro. E aí essa tensão, ela vai sendo transmitida, ó, até chegar lá na superfície. Aí quando ela chega na superfície aqui, ó, o Francisco e a Salgadinho vão sentir, o prédio da Bia aqui vai tremer todo, vai começar a rachar. Aonde ela é sentida aqui, ó, essa tensão é sentida na superfície, é aí que nós chamamos que está existindo ali um epicentro do terremoto. É assim que forma um terremoto. Então, recapitulando, as placas tectônicas estão no momento convergente ali, ó. Então, o choque das placas, elas vão acumulando muita tensão. Chega uma hora, a rocha racha, fratura. Neste local, no interior do planeta, onde a rocha sofre a fratura, é chamado de foco, hipocentro, né? E à medida que essa tensão, essas ondas sísmicas, né, elas vão se propagando, ela vai chegar até a superfície. E aí a superfície vai tremer, não é isso? Onde que a superfície treme é chamado de epicentro. É onde nós temos, então, um terremoto. Que é a mesma coisa de um abalo sísmico. Ok? É desse ponto de energia, então, na forma de tensão, que é liberada e propagada na forma de onda sísmica, que vai formar um terremoto. Tá bom? São essas ondas sísmicas, então, que vão formar os terremotos. Olha lá, que vai balançar o prédio aqui, que vai todo mundo ficar lá tremendo. Lá, ok? É a mesma coisa vai acontecer no fundo do mar para formar um tsunami. Quer ver?
Vamos pegar aqui o preto. Agora eu vou desenhar aqui, por exemplo. Vamos lá, vou desenhar a placa tectônica de novo. Ficou torta essa, né? Mas não tem problema. O azul. Só que aqui nós vamos desenhar aqui, ó. Aqui está o mar. Olha que lindo o mar. Oceano, né, em cima. Então aqui, ó. Preto de novo. Eu tenho essa. Vou cortar aqui, né? Para vocês não confundirem com esse desenho. Tem essa placa tectônica que está indo para cá. Essa está indo para cá. Né? Deixa eu desenhar aqui. Uma linha aqui para parecer que é uma placa tectônica. Tá? Uma em direção à outra. Quando essa rocha aqui sofre uma fratura, ela trincou. O que vai acontecer? Esta parte aqui, por exemplo, do mar, ela vai dar uma soerguida aqui, que ela vai dar uma levantadinha. Quando a rocha quebra aqui, ela dá uma levantadinha de nada aqui, ó. Com a tremidinha, não é? Quando ela dá essa levantadinha aqui, ela empurra isso aqui para frente. Ó. O que ela faz com a onda aqui? Com a água do mar. Aqui, ó. Vou pegar aqui o azul. A água do mar vai subir esse pouquinho aqui, ó. Quando ela sobe esse pouquinho, ela não continua indo em direção à praia. Vamos supor que a praia está para cá. Né? Ela vai em direção à praia, né? E vai só diminuindo a sua velocidade, chegando próximo, né, da areia. Ela vai diminuindo a sua velocidade, só vai aumentando. Ok? É assim que funciona. Mesma coisa, é um tremor no fundo do oceano. Um abalo sísmico, tá bom? Então, onde as pessoas sentem o tremor é chamado de epicentro, tá ok? Quais são as regiões, professor, onde as pessoas podem mais sentir, então, os tremores de terra, os terremotos? As regiões onde as pessoas mais sentem, né, os tremores de terra, os terremotos, são áreas próximas às bordas das placas tectônicas. Legal? Professor, no Brasil tem terremoto? Tem. No Brasil tem bastante terremoto. Só que a maioria deles nós não sentimos. Por que nós não sentimos? Por que nós falamos lá na última aula? Porque nós estamos no meio da placa tectônica, nós não estamos na borda de uma placa tectônica. Por isso que nós não sentimos muito, tá? Mas nós temos bastante tremores de terra aqui, só que não temos muita intensidade. O norte de Minas Gerais aqui, na região de Montes Claros ali, tem muito tremor de terra, né? Em 2007, até morreu uma pessoa lá que deu uma tremida à terra lá, uma casa caiu, e nós tivemos a primeira pessoa que morreu no Brasil por causa de um terremoto, tá? Então, os tremores de terra aqui no Brasil são de pequena escala, ok? Nós já vamos falar sobre isso. Então, você tem que saber o quê? Terremoto e maremoto são abalos sísmicos, tá? Eles são os fenômenos naturais que vão acontecer aí por conta do tremor de terra, tá? Geralmente eles estão associados em áreas que ocorrem próximo do que? A borda das placas tectônicas. Qual borda? Qual o limite de placa? Do encontro de placas, ok? Vamos mais. Olha aqui, que legal esse vídeo aqui, olha, como que forma um terremoto, que eu achei na TV, que legal. A gente vai ver em formato de computação gráfica como acontecem os terremotos e quais são as regiões mais suscetíveis a fortes tremores de terra no planeta. A atividade sísmica está concentrada ao longo da crosta terrestre, próximo aos limites das placas tectônicas. O atrito que resulta do choque entre essas placas, que estão em constante movimento, libera uma forte carga energética. Dependendo do impacto, uma onda de choque se propaga até a superfície. Essa energia liberada é sentida como um terremoto. As zonas sísmicas mais ativas do mundo estão localizadas em países da Ásia, no norte da África e nas Américas. Estabelecida no
fim da década de 1970, a escala de magnitude de momento mostra-se mais eficiente que a tradicional escala Richter. Em teoria, não há limite para as medições. Na história, não há casos de maior magnitude do que o terremoto de 9,5 pontos registrado no Chile em 1960. Uma das principais funções da escala é servir de alerta contra outros fenômenos naturais que podem ser desencadeados pelos abalos sísmicos, como deslizamentos, avalanches e até tsunamis. Legal, né? Como que forma aí os terremotos. E é isso que eu vou falar um pouquinho aqui agora, né, com vocês, para a gente medir aí para a gente poder medir, né, os terremotos. Nós usamos isso aí, ó, esse aparelhinho que é chamado de sismógrafos. Sismógrafos, tá? Os sismógrafos, pessoal. Opa, acentuei no lugar errado aqui, ó. Professor Leado. Borracha, sismógrafo, tá? O sismógrafo, pessoal, ele é muito legal, que ele vai medir, né, a intensidade ali de tremores da Terra. Ele fica lá igual aquele aparelhinho de médico, e ele vai medindo. Qualquer tremidinha, ele aumenta a sua intensidade ali. Então nós já vamos sabendo, né, nós vamos tendo uma noção ali se aquele local vai tremer ou não, tá? Não tem como a gente prever um terremoto, né? Não tem como a gente saber assim, daqui a tanto tempo vai acontecer um terremoto, né? E tudo, tá? Então, esse sismógrafo aí ajuda a gente a entender, a gente consegue prever, a gente consegue ver um terremoto alguns segundos antes, ó, só do que ele tremer. Então, não tem como evacuar uma cidade, um local assim, tá bom? Então, como eu estava falando, para medir aí, né, a gente utiliza esses sismógrafos, né, e nós utilizamos aí também uma escala, tá, para saber a intensidade e a energia dos terremotos, dos tremores, tá? Existem duas escalas que nós utilizamos, você não precisa decorar elas não, tá bom? Existe a escala, talvez a mais famosa, a escala Richter, tá? Essa escala Richter, ela vai de 0 a 9. E a escala Richter, ela vai medir, então, ela vai calcular a energia liberada pelos tremores. Por exemplo, vou explicar para vocês. Só escrever energia liberada pelos tremores. Essa é a mais utilizada. Então, como que a escala Richter faz? Por exemplo, de 0 a 3, né? O terremoto só foi sentido pelo sismógrafo. Nem as pessoas conseguem sentir aquele tremor. De 3 a 4, somente os animais conseguem sentir o tremor. De 4 a 5, as pessoas conseguem sentir o tremor. Entendeu? Então a escala Richter, ela vai verificar a energia liberada pelos tremores. E existe uma outra escala, cadê meu lapisinho? Eu vou colocar ela aqui embaixo, que é chamada de escala de Mercalli. Tá? A escala de Mercalli, ela vai de 0 a 12. Tá? Diferente lá do Richter, né? E a escala de Mercalli, ela quer medir, ela quer verificar a extensão dos danos. Por exemplo, ela quer verificar, causou poucos danos às residências, trincou paredes, né? Derrubou prédios, trincou avenidas nas ruas. Então a escala Mercalli que vai olhar os danos que um terremoto causou. E a escala Richter vai ver o tanto que tremeu de fato aquele local. Tranquilo? Entendido? Vamos ver, nossa aula já está acabando, fica calmo. Nós vamos falar rapidinho agora sobre vulcanismo. Tá? Olha que imagem bonita. O que é vulcanismo, pessoal? Mais um agente interno também, né? Porque o vulcanismo, né? O vulcão, ele funciona por um agente que está
dentro do planeta, tá? Vulcanismo. Claro que nem todo vulcão é dessa forma aqui, tá? Com esse edifício aqui, igual a gente conhece, né? Com esse cone aí. Vulcanismo. Então, vulcanismo eu posso definir como sendo o episódio no qual o magma, lembra do magma que está no interior do planeta? Está lá no manto da Terra, no qual o magma está no manto, vamos colocar aqui, extravasa do interior. Ele sai, né? Extravasa sair do interior da Terra. Então quer dizer que todo aquele magma que sai do interior, quando ele chega na superfície, eu posso chamar esse processo de vulcanismo. A maior parte dos vulcões, pessoal, encontra-se no local chamado Círculo de Fogo do Pacífico. Lembra que nós vimos isso na nossa live anterior, que eu pedi para vocês abrirem a apostila? É no local onde eu tenho o maior encontro de placas tectônicas. Então, o vulcanismo, professor, está associado ao encontro de placas tectônicas? Sim. Ok? O vulcanismo, ele está principalmente associado em áreas de encontro de placas tectônicas. Eu posso ter vulcão em outras áreas? Pode, mas principalmente o vulcão encontra-se em áreas de encontro de placas. Olha que interessante. Então, em áreas de encontro de placa tectônica, terremoto. Área de encontro de placa tectônica, forma montanha. Área de encontro de placa tectônica, vulcanismo. Ok? O vulcão, eu posso até citar para vocês aqui, ó, o vulcanismo ele pode ocorrer em diferentes situações. Então, vamos colocar aqui, ó. Pode ocorrer, eu vou escrever para vocês aqui algumas situações. Pode ocorrer, né, o vulcanismo em diferentes situações. Então, quais situações serão essas? Agora eu vou pegar outra cor, vou de preto de novo. Então, vamos supor que aqui eu tenho uma placa tectônica, ó. Tá meio tortinho ali. Tem outra placa tectônica aqui, ó. E elas têm um movimento convergente, tá? Uma indo em direção à outra. Não é verdade? Nós já vimos que quando uma placa vai em direção à outra, né, no movimento convergente, aquela placa mais pesada, vamos supor essa aqui, ela vai afundar sobre a outra aqui, não é? Processo de subducção. E essa aqui vai começar o quê? A enrugar aqui, ó. Esse processo de enrugamento aqui, o magma pode extravasar aqui, ó. Vulcão. Olha lá. Olha que lindo esse vulcão que eu desenhei. Quer ver um outro processo de formação aqui do vulcão? Olha aqui, agora no fundo do mar, né? Vamos colocar aqui, vou desenhar aqui do lado mesmo. Outra placa tectônica. Essa é mais torta ainda. E elas têm um movimento convergente de novo. Só que diferente daquela outra ali, que está na superfície terrestre, essa nossa aqui, olha, está no fundo do mar. Que lindo, olha o mar, meu. Olha o que acontece, eu já falei com vocês que essa aqui afunda, não é? Subducção. E aqui não começa a extravasar o magma no fundo do mar, olha, extravasando o magma, solidificou. Que a água vai esfriando o magma, né? Vai solidificando, vai solidificando, vai solidificando o magma, solidificando, solidificando, solidificando. Vão formando quem? As ilhas. Oh, professor, ilha forma assim? É. Olha lá, a ilha formou do vulcanismo. Que legal, né? Quer ver um outro processo do vulcanismo? Vamos mais um.
Vou desenhar agora duas placas tectônicas de novo. Agora com o movimento divergente. Eu já vi com vocês também que no movimento divergente, o magma ele vai acabar o quê? Saindo aqui, né, no fundo do oceano aqui, ó. Quando o magma sai aqui no fundo do oceano, esqueci de desenhar o oceano aqui, gente. Esqueci de desenhar o marzão aqui. Pronto. Quando o magma sai ali no fundo do oceano, o que ele vai formando aqui? As cadeias montanhosas, não é? No fundo do mar, também chamadas de dorsal. Então forma aqui as dorsais, ó, as cadeias de montanha no fundo do mar. Olha que legal. E também posso ter essa forma de vulcanismo aqui, ó. Quando a placa tectônica ela tá trincada, né? Vamos supor, ela tá quebrada lá, o meio dela tá meio quebradinho. Igual aconteceu muito no sul do Brasil aqui, na região sudeste no passado. Ela tá trincadinha, o magma saiu aqui, olha. E ele vai extravasando e vai solidificando aqui, ó. E o solo, inclusive, depois, nós vamos estudar solo ainda, vai ficar ótimo para plantio. Solo no local onde eu tive extravasamento vulcânico aqui, ó, onde eu tive áreas de vulcanismo, né, são ótimos para plantio. Então, olha aí, várias ocorrências, várias formas, várias situações no qual ocorre o vulcanismo, tá bom? Então, pessoal, esses aí foram os agentes internos, tá? Do planeta. Nós vamos passar agora na próxima aula, nós vamos estudar os agentes externos. Esses agentes internos todos aí, eles que vão construir todas as formas de relevo que a gente conhece no mundo, tá? E nós vamos estudar que os agentes externos eles vão esculpir, eles vão dar forma, vão dar molde para todos os relevos, tá bom? Então, tchau para vocês e até a próxima aula.